Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o apóstolo Reinaldo Matos. Estou aqui fazendo essa transmissão ao vivo. Quero falar com a sua pessoa, quero falar com você que é de longe ou você que é de perto. Quero expressar a minha voz a você que é desse Brasil imenso e que nessa noite Deus venha te abençoar por aquilo que vai ser dito aqui. Você que vai entrando aí nessa transmissão ao vivo, vamos entrando aí o pessoal, vamos compartilhando em nome de Jesus, para que outras pessoas também possam ser agraciadas, possam ser alcançadas por esta palavra que aqui vai ser falada. Eu venho falar de um assunto hoje com você, que é um assunto muito pouco falado, né? Um assunto muito pouco falado, né? E esse assunto muito pouco falado é sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está para retornar. Amém? Fabiana Santos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Compartilha aí essa transmissão ao vivo para que outras pessoas possam ir entrando também, em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. O Ivanildo também está conosco aí na live, na transmissão. O Décio também está conosco. Compartilha aí em nome de Jesus, porque nós vamos tratar de um assunto muito constante, um assunto muito sério, porém pouco falado, pouco dito, pouco expressado aqui nas nossas igrejas, né? A paz do Senhor Jesus ao Ivanildo, Deus abençoe sua família, a sua esposa, digníssima esposa Vivi, a Eloá, Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. E esse assunto que nós vamos tratar aqui, que é pouco falado nas igrejas, ele é de muita importância para a vida de todos nós que buscamos a Deus e até mesmo daqueles que não buscam a Deus. Até mesmo daqueles que não buscam a Deus, esse assunto que nós vamos falar, ele é muito importante. Porque é um assunto que ele vai decidir o nosso destino, né? Nós temos visto aí muitas pessoas sendo questionadas aí, né? As pessoas estão sendo questionadas por expressar aquilo que elas têm por via de certeza. Por exemplo, algumas pessoas estão sendo questionadas por expressar que não estão de acordo com o homossexualismo, o lesbianismo, a corrupção. E parece que o que é certo virou errado, né? Parece que você falar o que é certo virou errado e falar o que é errado virou certo. A paz do Senhor Jesus, a Cá Fernandes de Paula, Deus abençoe também. Cá, transmite aí compartilha essa transmissão ao vivo em nome de Jesus, amém? E hoje parece que falar o que é certo se tornou errado. E apoiar o que é errado se tornou certo. E tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso agora, né? E a pergunta que se faz é esta: o que está acontecendo? Parece que todo mundo enlouqueceu, parece que as pessoas estão deixando seus princípios, parece que as pessoas estão fora de si, parece que as pessoas estão sob o efeito de alguma droga, porque você falar o que é certo hoje é visto como errado, e você apoiar o que é errado é visto como certo. Então, mediante essa situação que nós estamos vivendo, e quando eu falo isso, nós, não estou só me referindo ao Brasil, essa situação ela está em todo o mundo, em todos os países, ela está em todos os países. Infelizmente, nós temos visto isso mais aqui no Brasil, porque é onde a gente mora, porque é onde a gente habita, a nação que nós estamos.
Mas em outros territórios nacionais, em outras nações, a situação é praticamente a mesma. A corrupção, né? Você tem visto aí os juízes prendendo pessoas que não deviam ser presas e soltando pessoas que não deviam ser soltas. Você tem visto isso, Há poucos dias nós vimos uma mãe de família que, vendo seus filhos passar fome, foi no mercado e pegou lá um alimento para levar para sua casa. Não tinha o dinheiro para pagar, ela foi lá e pegou o alimento para levar para sua casa, e ela foi presa e passou, se eu não me engano, 2 ou 3 dias na prisão. E nós temos visto aí pessoas que estão envolvidas com tráfico de droga, com narcotráfico, algumas que nem presa vai, e outras que quando vai presa, logo em seguida já sai. Pessoas com uma lista de crimes absurdas sendo absolvidas, e nós, sociedade, estamos assistindo isso, estamos vendo isso constantemente. Um pai de família hoje, se ele protestar contra uma postagem na internet de um homossexual, de um lesbianismo, de uma corrupção, de alguma coisa, ele é tido como homofóbico, ele é tido como uma pessoa quadrada, enfim, ele é processado. E pessoas estão apoiando esse tipo de coisa, e aí você chega à conclusão, você para pensar, e você está vendo o certo passando por errado, e o errado passando por certo. E aí a pergunta é: o que aconteceu ou o que está acontecendo? Isso, eu volto a repetir, isso não é só no nosso Brasil. Isso está em todas as nações. Aonde tem o ser humano, está acontecendo isso. A iniquidade tem aumentado, os crimes de morte têm aumentado, a impunidade tem aumentado, a depravação moral, sexual tem aumentado, e nós estamos diante dessa realidade. Infelizmente, nós estamos diante dessa realidade. E você que é um pai de família, uma mãe de família, você que é alguém conservador, você que é alguém que defende o que é certo, você está refém. Nós estamos refém, Nós não podemos nos expressar, nem ao menos opinar, porque as pessoas estão passando certo por errado e o errado por certo. E dentro da Bíblia você vai ver que isso é bíblico. Infelizmente, isso é bíblico. Infelizmente, Jesus ele falou disso. Só que por que muitas das vezes a gente vai viver certas situações que para nós vai ser surpresa, e até mesmo vamos ser pego de surpresa por certas situações, a ponto de nós nos surpreendermos? Porque de fato, de verdade, muitas das vezes a gente não lê as escrituras, as santas escrituras, a palavra de Deus. E lá no livro de Amós está escrito, né, que no livro de Osés, aliás, está escrito que o meu povo ele pereceu porque lhe faltou conhecimento, né? Jesus ele já tinha dito que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo onde que o certo passaria por errado, o errado passaria por certo, esse tempo chegaria. E é esse tempo que prefigura, que na verdade é um aviso, é esse tempo que é o aviso, que é um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É esse tempo. No livro de Lucas, eu quero fazer uma rápida leitura aqui, e você que já está conosco, você que já está assistindo, compartilhe em nome de Jesus, amém? No livro de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 26, diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Quero parar aqui. Eu só li o verso 26 e 27 do capítulo 17 de Lucas. Olha só. Jesus falou que esse sinal precederia a volta dele. Precederia a volta dele. Precederia o quê? O arrebatamento da igreja. Esse sinal precederia o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque os dias de Noé, o que estava acontecendo nos dias de Noé? O que estava acontecendo nos dias de Noé? Ah, apóstolo, nos dias de Noé estava todo mundo comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo. Essa situação, ela aconteceu, essa situação que Jesus está falando, nos dias de Noé, ela aconteceu, essa situação que eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, isso significa que todo mundo só estava pensando naquilo que ele é para você. Todo mundo estava pensando no que satisfaz sua vontade. A sociedade chegou a um ponto que não se importava com outra coisa, a não ser com o materialismo, a não ser com aquilo que ela queria realizar. Mas essa situação que Jesus está dizendo, ela é uma situação pós o aviso do dilúvio. Porque se você for ver bem, nos dias de Noé, o que aconteceu para que Deus decretasse o dilúvio? Se nós formos em Gênesis, capítulo de número 6, o livro de Gênesis, vou pegar aqui para você, livro do Gênesis, capítulo de número 6, a Bíblia vai falar assim, ó, olha o que estava acontecendo nos dias de Noé. A Bíblia vai falar assim, ó, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia, presta atenção, havia naqueles dias gigantes na terra, no verso 5, ó, e viu o Senhor que a maldade se multiplicara, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Verso 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. O caminho é a sua maneira de se comportar, a sua forma de agir. Caminho é a sua conduta de vida. Todo ser humano havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, só para você entender que nos dias de Noé, quando Deus decretou o dilúvio, a terra estava cheia de violência. E como é que está a terra hoje? Cheia de violência. Como é que estão as pessoas hoje? Corrompidas, as pessoas se corromperam. As pessoas estão se corrompendo. A terra está cheia de violência. As pessoas estão se corrompendo o seu caminho. Uma boa noite ao Railson, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Railson, compartilhe essa transmissão para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? As pessoas estão se corrompendo. E o que acontece? Toda pessoa agora que ela se colocar do lado de ser conservadora, do lado do que é certo, do lado da família, toda pessoa que se colocar do lado da família, ela vai ser hostilizada. Toda pessoa que se colocar do lado do que é certo, toda pessoa que se colocar ser conservadora, patriota pela sua família, pelos princípios que é certo, toda pessoa que se colocar ser correta, ela vai ser hostilizada. Por quê? Porque a terra está como? A terra está cheia de violência e as pessoas fizeram o que? Elas se corromperam. Elas se corromperam. Meu irmão, antigamente você ouvia falar que o fulano era ladrão, que o cicrano usava maconha, agora você não sabe quem é mais, quem é quem.
Você não sabe quem é quem mais. Você não sabe se você sai na rua, você vai no shopping, você está do lado de um mafioso, se você está do lado de uma pessoa comum, você não sabe mais. As pessoas corromperam o seu caminho. E aí o que está acontecendo agora? O que nós estamos vivendo no Brasil? Eu vou falar do Brasil porque é onde nós estamos. No Brasil, quem se coloca agora a favor do que é certo, a favor do que é honesto, a favor do que é correto, ela é hostilizada. A pessoa é hostilizada e processada e pode até ser presa. Como é o caso do jogador de vôlei, que ele expressou a sua opinião, ele só expressou a sua opinião, ele falou assim, eu não concordo com isso. Ele só expressou a opinião dele, já pegaram ele e taxaram ele de tudo quanto é nome. E quem é que está fazendo isso? Quem é que está taxando ele de tudo quanto é nome? É os que defendem o que é certo ou os que defendem o que é errado? É os que defendem o que é errado. Por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente isso, os dias de Noé. Nos dias de Noé, quando Deus olhou para a terra e resolveu, decretou o dilúvio, porque o dilúvio ele vai acontecer depois de 100 anos. Deus vai decretar o dilúvio, Noé vai fazer a arca, e depois de 100 anos que Noé está fazendo a arca, porque quando a arca demorou para ser construída 100 anos. Depois de 100 anos, quando Noé faz a arca, aí a Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio. Então, nesse período em que Noé estava fazendo a arca, é o período que o povo casava, andava-se em casamento e comprava e vendia. É o período que o povo nem ligou, o povo não queria saber de nada. Mas no período, entende o que eu vou dizer para você, no período que Deus ainda vai decretar o dilúvio, quando Deus olhou para a terra e resolveu decretar o dilúvio, foi por esse motivo. Foi porque a terra estava cheia de violência, e as pessoas tinham corrompido o seu caminho, ou seja, corrompido a sua conduta, a sua maneira de viver. Deu para entender? Tem gente que agora apoia o homossexualismo. E não é gente que você vai falar assim, nossa, é o jovem. Não, é pessoas até mesmo de idade. Tem gente apoiando o que é errado. Vou dar um exemplo. Nós temos um presidente, um ex-presidente que saiu da prisão, olha só, tiraram o cara da prisão. Um condenado saiu da prisão e agora ele foi limpar o nome dele, ele se elegeu de novo, ele já se elegeu, ele vai concorrer à candidatura da presidência, ele vai concorrer a presidente. E eu vou te dizer mais. E tem muita gente por trás disso armando uma maneira de fraudar as eleições para colocar ele como presidente. Se os brasileiros não estiverem atentos, e não pressionar e não ficar de olho, nós vamos viver isso aí. Nós vamos ver um cara que foi trazido da prisão, até porque o Lula ele não foi inocentado. O Lula não foi inocentado. O Lula não foi inocentado, o Lula foi tirado da cadeia. Ele foi tirado de lá. Na verdade, os juízes que os tiraram de lá fizeram nada mais, nada menos que um resgate. Um resgate de preso. O cara tá preso, tá condenado, tá cumprindo pena, os caras foram lá e tiraram o cara. Isso é resgate. Isso é resgate. Não tem muita diferença do resgate de preso comum, que os caras vão lá na prisão, entra lá, tira o outro cara armado à força. Não tem muita diferença. A força que foi usada não foi a força de uma arma, foi a força de uma caneta. Aonde os juízes, né, os ministros que estão aí fizeram isso. Você está entendendo? E tem muita gente apoiando esse cara, entendeu? Apoiando esse cara, o cara que roubou, o cara que é a favor da liberação das drogas, que é a favor do casamento gay, o cara que é a favor de tudo que é errado, roubou o Brasil de todas as maneiras, você está entendendo? Ele é a favor do comunismo, você está entendendo? E tem muita gente apoiando ele. Por quê? Ah, o povo ficou louco? Não, não é que o povo ficou louco. É que o povo está corrompido. As pessoas estão corrompidas. E aí quem defende o que é certo passou a ser visto como errado. E quem defende o que é errado passou a ser visto como certo. E quem é que está dando força para que esse errado seja visto como certo? Quem é que está dando força? Quem é que está dando força?
A própria lei. Os próprios que deveriam, na verdade, fazer com que a lei vingasse, fazer com que a lei fosse exercida, eles mesmos estão dando força. Ou seja, o que um bandido hoje, um ladrão, um traficante, qual é a visão dele da lei do Brasil? É uma patifaria. Porque tiraram um cara que roubou a nação inteira, pô. Nação inteira. Tem ladrão que roubou o banco da esquina, o banco da avenida, tá preso. O Lula é pior, o Lula roubou o Brasil inteiro. O Lula roubou o Brasil inteiro, tá solto. E é candidato a presidente da República. Você não tá entendendo. Isso é uma manobra, os caras estão fazendo uma manobra. Por quê? Porque chegou uma pessoa na presidência da República que é a favor do que é certo. Chegou uma pessoa na presidência da República que representa o conservador, o patriota, a família brasileira, que luta pelos princípios daquilo que é certo. Você entendeu? E o que eles querem fazer? Eles querem tirar o que é certo e colocar o que é errado. Por quê? Porque eles são a favor do que é errado. Eles estão corrompidos, eles se corromperam. Eles se corromperam. Nós estamos vivendo exatamente isso, os dias de Noé. Quando Deus olhou para a terra e viu que toda a carne estava corrompida, e quando Deus olhou para a terra e viu que estava cheio de violência, Deus resolveu destruir o ser humano. E é por isso que Jesus vai dizer assim, ó, a vinda do Filho do Homem vai acontecer quando a sociedade tiver igual à sociedade de Noé, corrompida. O certo virou errado e o errado está passando a ser certo agora. Você está entendendo? Aí a Bíblia vai dizer assim, e o que a Bíblia vai falar? Que a terra estava cheia de violência, crimes. Os crimes estão sendo cometidos, por que a pessoa, presta atenção nisso aqui, ó. Por que a pessoa vai para a rua cometer crime? Porque ela está vendo a impunidade. Ela está vendo a impunidade. A impunidade encoraja a pessoa a cometer os crimes. A impunidade dá força para a pessoa roubar, matar, estuprar, fazer o que ela achar que ela deve fazer e não está nem aí para nada, você está entendendo? Por que o brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, qualquer brasileiro que for para os Estados Unidos, ele não vai lá roubar um CD do carro, ele não vai roubar uma tela de multimídia do carro. Por que o brasileiro não vai lá roubar o mercado? Por que o brasileiro chega nos Estados Unidos e não vai lá roubar um carro, uma moto, um celular? Por quê? Porque lá a lei funciona. Você está entendendo? Lá a lei vai funcionar. Lá, se você roubar, você vai ser pego, porque não tem como você escapar. Você vai ser pego e a lei vai ser aplicada. E a lei que vai ser aplicada lá, ela funciona para todo mundo lá. A lei funciona para todo mundo. Aqui no Brasil nós temos exceções. Aqui no Brasil a lei funciona para alguns e para outros não. Alguns têm regalias e outros não. A lei aqui não funciona para todo mundo. Na verdade, a lei aqui, ela funciona somente para uma minoria, mas a maioria a lei não funciona. E essa maioria que eu estou falando não é de quantidade, essa maioria que eu estou falando é de estatura de poder, é poder, entendeu? Então o que acontece? A terra está cheia de crimes, de violência, e o ser humano corrompido, entendeu? E é por isso que nós estamos vivendo isso. É por isso que agora, se você for numa rede social agora, eu estou fazendo essa live aqui, essa transmissão ao vivo, vai ter um monte de gente que vai criticar. Vai ter gente que vai falar que você é homofóbico, você é isso e aquilo, vai ter um monte de gente que vai falar. Você tá entendendo? E algumas pessoas que nem são homossexuais, nem são corruptos, não sei lá, vão apoiar. Por que elas vão apoiar? Porque elas não fazem. Tem muita gente que não é homossexual, mas apoia o homossexual. Por quê? Ele não faz o que o cara faz. Tem muita gente que não roubou, não é ladrão igual o Lula, mas apoia o Lula. Por quê? Porque ele não faz o que o Lula faz, mas ele também está corrompido. A corrupção, ela enraizou nessas pessoas. Você está entendendo?
No versículo 29, olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Presta atenção, Lucas 17, verso 28 agora, ó. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. O que estava acontecendo em Sodoma, para Jesus dar essa referência? Qual que era o pecado? Nós entendemos o pecado dos dias de Noé. Qual que era o pecado dos dias de Noé? O pecado dos dias de Noé era crimes, violência e corrupção. As pessoas tinham se corrompido, a sua conduta de vida, sua maneira de viver estava corrompida. Qual que é os pecados agora de Sodoma? Se nós for lá em Gênesis, né? No livro de Gênesis, novamente, aonde é que está, qual era o pecado de Sodoma? Vamos ver o pecado de Sodoma, qual que era? O pecado de Sodoma era esse aqui, ó. O pecado de Sodoma era esse aqui, ó. Então saiu Ló à porta, a eles a porta, verso 6, capítulo 19 de Gênesis, e fechou a porta de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais isso. Onde estão, eles falaram assim, onde estão os varões que a ti vieram essa noite? Traze-o aqui fora para que nós o conheçamos. O pecado de Sodoma e Gomorra, qual que era? O homossexualismo. O pecado era esse. O pecado era a depravação moral, a depravação sexual. Entendeu? Mulher com mulher, homem com homem. Você está entendendo? A depravação espalhada. Então Deus condenou a terra por por violência e corrupção, e condenou Sodoma e Gomorra pela depravação moral, que é o que nós estamos vivendo hoje. E quando Jesus falou assim, ó, que a vinda dele precederia, antes dele vir, a sociedade ia estar desse jeito, igual nos dias de Noé e igual nos dias de Ló, significa que a sociedade atual ia estar passando por esses dois motivos: violência, corrupção e imoralidade sexual, depravação. Por isso que ele vai agregar, por isso que ele vai juntar Noé, o tempo de Noé, o tempo de Ló, e vai lançar esse tempo no nosso tempo. Por isso que ele profetizou isso. Porque no tempo de Noé, o crime era um. No tempo de Noé, o motivo para Deus destruir o ser humano era a violência na terra, os crimes violentos, o derramamento de sangue e a corrupção da maneira da pessoa viver. A pessoa era legal, a pessoa era certa, agora a pessoa se corrompeu, já estava fazendo tudo o que era errado. Esse foi a razão nos tempos de Noé. E a razão nos tempos de Ló, a razão era a depravação moral e sexual. Só que nos nossos tempos, esses motivos estariam agora juntos. Nos nossos tempos, Jesus falou assim, no tempo da minha vinda, vai estar assim a sociedade, ó, violenta, cheia de crimes de sangue, corrompida e na depravação moral e na depravação sexual. Que é o que nós estamos vivendo. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Entendeu? Estão querendo ensinar suas crianças na escola a escolher. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A criança na escola, ela pode escolher se ela quer ser homem ou mulher. Mas um menino de 15 anos, ou 16 ou 17, se ele der um tiro na cabeça de um cara roubando o celular, ele não pode ser preso porque ele é de menor. Deu para entender? Quer dizer que uma criança na escola de 7 anos, ela pode decidir se ela quer ser homem ou quer ela ser mulher, ou se ela quer ser mulher. Mais um jovem de 17, 16 anos, se ele roubar uma moto ou um carro e matar a vítima, ele não pode ser preso, ele não pode ser julgado como de maior, ele não pode ser julgado como adulto, porque ele ainda não fez 18 anos. Deu para entender como é que é? É dessa maneira que... E isso, as pessoas que defendem essas teses, elas querem enfiar isso na nossa cabeça. Elas querem fazer você acreditar nisso. Você está entendendo? O que eu fico perplexo é que eu estou vendo muita gente defendendo esses caras, que na verdade esses caras são os pivô disso. Estou vendo muita gente defendendo esses caras, e você sabe de quem que eu estou falando. Eu estou vendo muita gente defendendo esses caras, que esses caras são pivô disso. E deixa eu te falar uma coisa, tem gente defendendo o Lula, tem gente defendendo
a liberação de gênero aí, tem gente defendendo toda a liberação de droga, tem gente defendendo esses partidos, e tem gente que frequenta até igrejas. Tem gente defendendo esses caras e tem filho, tem filha, tem família. Você está entendendo? E nós temos hoje, diante dos nossos olhos, presta atenção que eu vou te dizer, nós temos hoje diante dos nossos olhos, Deus deu à nossa nação um homem com princípios, com caráter e com postura e posição e pulso, que é o presidente da República agora. Deus deu ele. E o povo não está contente com isso. O povo não está contente. Porque para o povo, o que interessa para o povo, presta atenção. Por isso que Jesus vai falar assim, nos dias de Noé compravam, vendiam, davam-se em casamento. Nos dias de Ló compravam, vendiam, davam-se em casamento. Ou seja, aquela sociedade, essas duas sociedades de épocas diferentes, para elas pouco importava a depravação moral, sexual, para elas pouco importava se a terra tinha violência, se o povo estava corrompido. O que elas queriam era comprar, vender, casar e dar-se em casamento, comer e beber. Que é o que hoje está acontecendo. O povo tem uma porcentagem da população que não está nem aí se vai ser liberado droga, se vão ensinar as crianças a ser lésbica, gay nas faculdades, nas escolas, está nem aí. O importante é alguém que esteja no poder, que nos dê condição de comprar, de comer, de beber, de festejar. Quem não está nem aí para nada, você está entendendo? Era assim que estava nessa época. O povo não estava se importando com os princípios, com o que era certo. O povo não estava se importando. O povo tanto fazia. O povo não estava nem aí. O povo não queria nem saber se tinha crimes de violência na terra, se fulano estava matando fulano. O povo estava voltado a comprar, vender, comer, beber, casar e dar-se em casamento. É isso que o povo queria saber. O povo não estava nem aí. É que nem hoje. O povo, eles estão reclamando do presidente Bolsonaro e querendo colocar o ladrão de volta. Por quê? Porque o ladrão, o que eles estão interessados é em comer, beber e ponto final. Se vai ensinar o que não presta, tanto faz. Então, e hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo essa situação hoje. Apóstolo, vai melhorar? Não vai. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Jesus falou. Jesus falou isso lá atrás. Então nós que estamos vivendo isso e vendo isso, o que nós temos que fazer? Você tem que ensinar o teu filho, a tua filha na tua casa. Você está entendendo? Você vai ter que mostrar o que é certo para eles dentro da sua própria casa. Entendeu? Você vai ter que mostrar. Você vai ter que educar mesmo. Foi assim o tempo que agora os professores educavam. Entendeu? Nós estamos numa sociedade, eu quero que você entenda isso, nós estamos numa sociedade corrompida. Corrompida. Entendeu? E quando eu digo que a corrupção se instalou, ela não se instalou só em Brasília, ela se instalou em todos os lugares, em todos os lugares. Você vai no posto de gasolina, o cara lá está corrompido, está vendendo gasolina adulterada. Você vai comprar uma carne no açougue, o cara lá está a carne que está lá, o cara te vende, você pede lá o catra, o cara te vende colchão duro dizendo que é o catra. Você está entendendo? Você vai comprar um carro hoje, numa concessionária, numa agência, o cara já vende o carro com o motor fundindo, dizendo para você que tá bom. Entendeu? Ou seja, nós estamos diante de uma sociedade corrompida. Chegou a hora, né? Apocalipse, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número... no último capítulo de Apocalipse, no capítulo de número 22, olha o que a Bíblia vai dizer. No capítulo de número 22, verso 11. Quem é justo, quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Chegou agora não depende mais de Deus. O que Deus tinha para fazer, já fez.
que Deus tinha para fazer, já fez. Agora depende de nós. O que nós queremos ser? Nós queremos ser injusto? Nós queremos ser justo? Nós queremos ser santo? Nós queremos ser sujo? Nós queremos ser limpo? João está dizendo aqui, ó, quem é injusto, faça justiça. Ou seja, agora está à mercê de nós mesmos. Somos nós que vamos decidir o que nós vamos ser. Entendeu? Nós, está na nossa mão, está na sua mão. Você vai decidir o que você vai ser e como a sua família vai ser, o seu filho, a sua filha vai ser. Você que vai decidir. Está na sua mão. Chegou um ponto que Deus falou assim, ó, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que tinha que ser feito foi feito. Ensinei, preguei, enviei profetas, servos, pessoas, dei sabedoria, dei inteligência para aprenderem. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprendeu. Chegou o tempo de Deus. É como se Deus estivesse abrindo mão. Deus falou assim, ó, não tem mais o que fazer. Agora quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é santo, continue sendo santo. Não tem mais o que fazer. E é isso que nós estamos vivendo. Então você que está ouvindo essa palavra, agora você sabe o que está acontecendo. Nós estamos vivendo o que Jesus falou, os dias de Noé e os dias de Ló. Nós estamos vivendo isso. Apóstolo, tem alguma coisa para ser feito? Não, não tem. É inevitável a volta de Jesus, é inevitável a grande tribulação, é inevitável o apocalipse. Não tem o que ser feito. Isso vai acontecer. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Tá chegando a hora já. E a pergunta é, como você tá, meu irmão? Como você tá, minha irmã? A pergunta é essa. Como você tá? Você tá sujo ou você tá limpo? Você tá na injustiça ou na justiça? Você tá santo ou você tá profano? A pergunta é essa, entendeu? É inevitável, tá vindo aí, o apocalipse tá vindo aí, né? O apocalipse tá vindo aí. Essa pandemia foi um dos maiores sinais. Essa pandemia foi um dos maiores sinais. A paz do Senhor, pastor Rod Peterson, Deus abençoe a sua vida. Compartilha aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pai do Senhor Emerson, compartilha aí esse vídeo, essa transmissão ao vivo, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra. Então, nós estamos vivendo isso. Olha só isso aqui, Mateus capítulo 25, no livro de Mateus capítulo 25, a Bíblia vai falar das 10 noivas, as 10 virgens, que estavam esperando o Senhor, estavam esperando a volta do noivo. Olha o que aconteceu. A Bíblia vai falar assim, ó. A Bíblia vai falar assim, ó. Mas à meia-noite, capítulo 25 de Mateus, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Perceba que aqui está as 10 juntas. Tá? As 10 juntas. A Bíblia está dizendo aqui o seguinte, ó. Que tinha 10 noivas, elas estavam junto num local combinado, no local onde o noivo ia encontrar com elas. Ela só não sabia o horário, mas ela sabia que aquele era o local. E tá as 10 juntas. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, que à meia-noite ouviu uma voz dizendo assim, ó, vem aí o noivo, vem aí o esposo, sai-lhes ao encontro. E aí todas aquelas virgens, as 10, se levantaram, e a Bíblia diz que elas vão sair ao encontro, prepararam as lâmpadas e estão indo ao encontro. Nesse ponto que elas estão ali, é o ponto que as 5 que não levaram azeite vão comprar o azeite. Quando elas, nesse intervalo de elas irem comprar o azeite e voltarem, o noivo veio e arrebatou as 5 noivas e levou embora. E as outras 5 ficaram de fora. Então presta atenção nisso aqui, ó. As outras noivas, elas não foram arrebatadas, por quê? Por que elas não foram arrebatadas? Porque isso aqui prefigurou arrebatamento. Por que elas não foram arrebatadas? Porque elas não estavam no local certo, elas não estavam no local combinado. Elas saíram. Elas foram comprar o azeite no intervalo que elas vão comprar o azeite. E aí elas voltam, o noivo já tinha passado e o noivo já tinha levado as 5 noivas que estavam com a lâmpada. Então,
Elas não foram arrebatadas porque elas estavam sem lâmpada e nem sem azeite. Elas não foram arrebatadas porque elas não estavam no local combinado. Elas saíram do local. Olha só. Verso 8. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vêm de comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Perceba que assim que ela sai, chegou o esposo. Ou seja, tem muita gente saindo da presença de Deus. Saindo. Quando elas voltarem, Jesus já passou, já levou a igreja. Então você percebe que as 5 noivas, elas não foram junto com o noivo. Porque as 5 loucas não foram com o noivo? Por que só foi as 5 prudentes? Porque as 5 prudentes estavam lá no local combinado. Quando o noivo chegou, o noivo levou elas. E as outras 5? Não, olha lá, elas tinham saído, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, nesse intervalo que as 5 noivas loucas saem do local combinado e vão comprar o azeite e voltam, nesse intervalo, o esposo veio, pegou as 5 noivas e levou embora, e a porta se fechou. E é isso que vai acontecer. Entendeu? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que insistir na presença de Deus. É por isso que Jesus falou assim, ó, que o céu é tomado à força. Se você não perseverar, força significa perseverança. Se você não insistir, você não vai para lugar nenhum. O Ivanildo colocou assim, ó, lá em Gênesis 1:22 está escrito: criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Olha lá. Deus criou isso que é o certo e as pessoas querem passar isso como errado. Nós estamos na atualidade, nós chegamos a um ponto, meu irmão e minha irmã, que o ser humano ele quer mudar o que foi estabelecido. Ele quer mudar aquilo que Deus colocou. Você está entendendo? Ele quer adulterar aquilo que Deus criou como uma coisa original. O que é adulterar? Adulterar é quando você muda aquilo que é original para aquilo que é falso, para aquilo que não é original. Por exemplo, a gasolina, quando ela vem da Petrobras, ela vem gasolina. Se eu coloco água, eu adulterei a gasolina. Ela saiu do seu estado original. Então, quando o homem quer mudar o que Deus criou, macho e fêmea, quando o homem quer mudar isso, o homem quer adulterar aquilo que Deus, na verdade, instituiu. Entendeu? O homem quer mudar aquilo que Deus colocou. O homem quer mudar. Você está entendendo? Então o que acontece? Eles não se arrependeram naquela época, assim como os de hoje também não vão se arrepender. Olha o que o Ivan está falando aqui. Ó. O Ivan colocou: tudo isso que está falando é os dias de hoje. O mesmo Deus que viu que era bom, agora se arrependeu de ter feito o homem e destruiu com o dilúvio. O povo teve a oportunidade, pois não é possível que Noé não pregou para eles em 100 anos da construção da arca. É claro que Noé pregou. Noé pregou intensamente, como nós estamos fazendo, pregando intensamente. Mas eles deram ouvido? Não. Por que eles não ouviram? Porque eles estavam como? Corrompidos. Eles estavam corrompidos. Hoje você pode chegar para o cara aí que está corrompido e você pode falar para ele assim: está errado, isso não está certo. Sabe o que ele vai falar? Você que está errado. Você é homofóbico. Sabe o que ele vai falar? Você como eles estão dizendo aí, todo o tempo eles estão falando, né? Você é um genocida, você é um homicida, você é homofóbico, você é isso e aquilo, você está entendendo? Eles entendem que a verdade, que é o que é certo, está com eles, mas na verdade eles não estão certos, na verdade eles estão errados. Eles estão errados. E nós estamos vivendo isso, você está entendendo? Nós chegamos a esse ponto, o ponto em que as pessoas agora, elas querem passar o que é certo por errado e o que é errado por certo. Não se deixe ser levado. Não deixe a sua família cair nessa situação. Não deixe. Nessa depravação moral, nessa depravação sexual e nessa corrupção. As pessoas estão corrompidas.
Essa situação de, não, eu não me meto nessa situação, é justamente por não se meter nessa situação que esse negócio está tão avançado. Sabe esse pensamento que as pessoas têm? Política não se discute. É justamente por esse jardão que há muito tempo esteve sobre as nossas mentes que hoje a situação está como está. Entendeu? É justamente por isso que hoje a situação está desse jeito, totalmente descontrolada. O certo passando por errado e o errado por certo. Nós temos ministro da justiça arrancando um bandido de dentro da prisão e soltando. E o pior de tudo é que, tipo assim, não dão satisfação para ninguém, não existe uma punição para eles. Você está entendendo? Porque se eu errar, se você errar, você é punido. Se eu errar, se você errar, você vai ser punido. Mas se eles erram, não tem punição. Se eles soltam um bandido lá, ninguém contesta. Não tem punição. Não são investigados, não são indiciados e fazem o que querem. Você está entendendo? Estão fazendo o que querem. Mas vai você e comete um erro para você ver se você não é preso, julgado e condenado. E os caras não são. Você está entendendo? Os caras estão fazendo o que querem, arrancando o bandido da prisão, colocando em liberdade, limpando o nome dos ladrões, dos bandidos, você tá inocentando eles, né? Mudando as questões, e isso eles entram em contradição constantemente, e tipo assim, não há o que fazer, parece que tipo assim, são impuníveis, eles são impuníveis. Mas eu quero deixar uma palavra aqui. Deus vai punir. Deus vai descer a mão. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai descer a mão nessas pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer com o ministro da Justiça. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse cara aí, esse Davi Alcolumbre. Esse Davi Alcolumbre, você vai ver o que Deus vai fazer com ele, porque ele está tocando no ungido de Deus, que é o indicado do presidente da República para ser sabatinado e que não foi sabatinado até agora. Você vai ver o que Deus vai fazer com esses caras. Você vai ver o que vai acontecer agora em 2022. Você vai ver o que Deus vai fazer agora em 2022 na vida dessas pessoas. Você vai ver, você vai assistir. Lembre-se dessa pregação de hoje, lembre-se desse recado de hoje. Você vai ver o que Deus vai fazer com esses ministros da Justiça, esses ministros. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse cara aí, o tal do Davi Alcolumbre, que é da CCJ, você está entendendo? Que está impedindo a sabatina do Mendonça, está impedindo a sabatina do cara, que é cristão, está tocando no ungido. Você vai ver o que Deus vai fazer com essas pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer com essas pessoas. Escuta o que eu estou te falando. A mão do Senhor 2022, a mão do Senhor vai pesar. Vai pesar. 2022 agora, a mão do Senhor vai pesar. Coronavírus é isso aqui, perto do que Deus ainda vai fazer. Pode ter certeza. Porque Deus não vai deixar. Quando a pessoa ela chega no estágio que ela entende que ela pode fazer o que quiser e que ninguém pode punir ela aqui na terra, aí Deus mostra para ela quem Deus é. Aí Deus mostra para ela quem Deus é. E os ministros do STF, eles estão se achando. Eles estão achando que eles são impuníveis, que eles podem fazer o que eles quiserem, que as maracutaias, as coisas estão passando despercebido, estão sendo camufladas, estão sendo escondidas, mas você vai ver o que Deus vai fazer com esses caras em 2022 agora. Você vai ver o que Deus vai fazer. O Davi Alcolumbre, a casa dele já começou a cair. A casa dele já começou a cair. A casa dele já começou a cair. Já começou a ser desmascarado. Deus já começou a bater lá na família. Já começou a pegar prêmio. O negócio vai escancarar. Você vai ver o que Deus vai fazer agora. E se Deus não tocar, se Deus não arrancar na lei do homem, Deus vai arrancar através da morte. Deus vai arrancar, Deus vai fazer sair no caixão de lata. Deus vai fazer sair da cadeira que está direto para a sepultura. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai fazer sair da cadeira que está direto para a sepultura. A Bíblia diz que Deus pegou Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus pegou Nabucodonosor da cadeira que ele estava
e colocou ele para comer erva, comer capim, virou um animal. E o Senhor está mandando avisar. Deus vai arrancar da cadeira que está. Se não sair na lei do homem, Deus vai arrancar da cadeira que está e pôr direto na sepultura. Porque quando o homem se acha impunível, que não tem punição para ele, que ele pode fazer o que quiser, e a lei do homem não encontra meios de puni-lo, então Deus entra com o seu meio de puni-lo. E você sabe muito bem que quando Deus quer arrancar alguém, você sabe o que Deus faz, né? Quando Deus quer arrancar alguém, você sabe como Deus faz. Quando Deus quis arrancar Saul para Davi reinar, Deus mandou Saul direto para a cova. Deus mandou Saul direto para a cova. Você sabe muito bem como Deus faz quando Deus quer arrancar. E essas pessoas que estão lá em cima se achando impuníveis, o Senhor vai arrancar elas com raiz e tudo. Da cadeira que está, vai descer direto para a sepultura. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ver essa palavra se cumprir e você vai falar assim, ó, eu ouvi um homem de Deus falar isso há um tempo atrás, eu não me lembro muito bem como era o nome dele, mas eu ouvi. Escuta o que eu estou te falando. Eu só peço que Deus te abençoe, te guarde e continue com você no caminho que você está, firme com Deus. Peça para Deus te sustentar nesse caminho que você está. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que essa palavra, meu Deus, ela venha entrar, penetrar nos ouvidos daqueles que estão escutando e de outros que ainda vão escutar. E que o teu nome seja glorificado. Que essa pessoa seja fortalecida a permanecer naquilo que é certo e é correto. Que ela não venha se dobrar à corrupção, mas que ela venha permanecer naquilo que é certo e que é correto. Que o Senhor não permita ela se desviar, o Senhor não deixa a corrupção chegar até ela. Livra de tudo que for ruim. Coloca a tua mão, separa os que são seus, para que todos vejam e saibam, contemplem que a sua mão fez isso, o seu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, abençoa cada pessoa que estiver ouvindo, a família, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Compartilha aí essa palavra, compartilha essa transmissão para que outras pessoas possam receber essa palavra e ser abençoada. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.